Gostaria de estar saudando meus amados e queridos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Também nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e também por tudo quanto Ele ainda há de fazer, segundo as suas ricas promessas que Ele tem deixado para cada um de nós, para o seu povo, para a sua igreja. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clamando no Deserto e a este quadro, quadro Jovem Sois Forte, onde vamos estar aqui conhecendo mais um conteúdo da lição dominical, que vai ser tratado no domingo próximo. E o tema central deste trimestre, que estamos aí chegando ao antepenúltima aula, trata no seu tema central Davi de pastor de ovelhas da rei de Israel, onde ele nos convida à realidade de que a nossa caminhada ela tem que ter essa junção entre a fé e a ação em meio à diversidade da vida. Ainda que Davi, ele era pastor de ovelhas, passou a ser escolhido por Deus para rei de Israel. Houve uma trajetória onde o que ficou evidente, na vida de Davi foi exatamente essa fé e a ação, em que ele exerceu, em que ele praticou durante todo esse período até que ele viesse a ser rei e assim por diante também. Teve também os seus momentos de adversidade quando rei, que não era incomum, se assim o fosse, mas era normal a adversidade frente a um governo de uma nação, no tempo em que de tempo em tempo haveria guerras, com as nações vizinhas. O tema, melhor dizendo, da lição número 11, antes penúltima lição, trata, agora do seguinte tema: Davi no lugar errado e na hora errada. Lição 11, jovens sois fortes. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, te colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, os quais, Senhor, temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Queremos nesse momento, como de costume, estar aqui, ó Pai, suplicando por cada vida, por cada jovem, por cada adolescente, para que o Senhor venha guardar do homem maligno, do homem fraudulento. O Senhor venha guardar, Pai, desse sistema, Senhor, maldoso, onde tem aí, não falta manjares, Pai, para serem atrativos e a tirar os jovens e os adolescentes que estão na tua presença, como também manter aqueles que estão fora, Senhor, diante desses prazeres enganosos. Somente, Senhor, Pai, para salvar, libertar e fazer prosperar aqueles que já andam, Senhor, na tua presença. Faz isso, Pai. Abençoa também o período de que estaremos aqui, tenha conhecido esse conteúdo, e que, oxalá, possamos estar sempre na direção do Senhor, para que não venhamos a sofrer esse dano de estar no lugar quando não deveria estar, e no teu também, e naquele momento também que acaba por se tornar inoportuno. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos ajuda com respeito a essa mensagem, esse tema, que vamos conhecer o conteúdo, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.
texto principal diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Já pelo texto principal, como eu não vi o conteúdo, eu vou estar conhecendo aqui juntamente com vocês, eu já tenho uma quase certa certeza de que esse tema e essa lição tratará da queda de Davi, né, com Betseba. E diante disso, ele, depois de todo o processo que ele passou, ele se quebrantou diante do Senhor. E dentre esse momento de quebrantamento, que é o Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Oxalá, caro jovem, nós pudéssemos ter de Deus exatamente isso. Um coração puro e ter um espírito reto. Davi, ele pediu isso por certo, na consciência de que enquanto ele estivesse isso dependendo dele, com certeza, ainda que ele tinha temor de Deus, ele poderia correr o risco de cometer o mesmo erro. É o que é o nosso caso, como foi o caso do apóstolo Paulo, que depois da sua conversão de Damasco, ele começou a ter e compreender o que realmente, quem ele era e como era a sua natureza. E ele dizia que, para os romanos, que aquilo que ele queria fazer, que era certo, ele não fazia, aquilo que ele não queria fazer, que era errado, era exatamente isso que ele fazia. E dentro desta luta, o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou. Então é dentro desse aspecto que Davi, com certeza, não só em quebrantamento, mas em lágrimas, por sabermos quem era Davi, amados e querido jovem. Por certo foi regado essa oração em lágrimas, pedindo para o Senhor que o Senhor me dê um coração reto, um espírito reto, que com certeza ele poderia, né, servir ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua formosura, assim como ele realmente é merecedor. Sabemos, amados, que somos devedores, caro jovem, com respeito ao que ofertamos a Deus. O nosso louvor que se expressa pela nossa vida prática. Somente o Senhor para nos ajudar a vencer essa comum inclinação que temos ao pecado, independente, caro jovem, qual seja ele. Que você, caro jovem, jamais, diante de qualquer circunstância que você venha a se testemunhar de perversidade, de maldade, ou você venha saber de algum caso, ainda que esta pessoa, este figurante deste caso, essa situação seja por parte de alguém que é de Deus ou que servia ao Senhor, não fique estarrecido, não fique admirado, mas compreenda pela palavra de Deus que todos nós somos passíveis a cometer o mesmo erro. Verdade esta que Paulo ele fala em Romanos, né? Porque julgas a teu irmão se tu cometes o mesmo pecado. Então, olharmos para a situação de Davi, nós jamais nos consideramos que seríamos capazes de tal ato, isso jamais aconteceria da nossa parte. Isso é um engano nosso. Porque tudo que diz respeito ao pecado e à sua dimensão, ainda que longe e fora do nosso alcance esse entendimento, tudo isso é possível quando se trata de um ser humano, independente até mesmo da sua intimidade com Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse: orai e vigiai, para que não caiais em tentação.
Resumo da lição diz: o erro de Davi nos leva ao aprendizado de como vencer as tentações e manter uma vida reta e santa diante do Senhor. Aprender, compreender através do que nós vamos fazer agora, do conteúdo, é uma coisa. Viver é uma dimensão muito mais elevada. Oxalá que o Senhor nos conceda esta graça de realmente nos manter longe da tentação e cada vez mais nos santificar diante do Senhor. Texto bíblico, segundo Samuel, capítulo 11, 2, 4, 5, 14 a 15. 2 diz: e aconteceu, olha só, a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. Entrando ela a ele e deitou com ela. Deve que não tem o versículo 3. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse: pejada estou. Sucedeu que pela manhã, versículo 14, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja e tirai-o de trás dele, para que seja ferido e morra. Introdução. Estamos diante de um dos capítulos mais tristes na trajetória de Davi. A essa altura dos acontecimentos, o homem, segundo o coração de Deus, era admirado e seguido por toda a sua nação. Salmista inspirado pelo Espírito, respeitado por sua integridade e dependência divina. Tinha em sua vida a confirmação das promessas do Senhor e a certeza de que havia muito ainda a ser feito. Quando tudo ia bem, Davi esqueceu-se de alguns princípios básicos e se permitiu cair em uma lamentável armadilha. Omisso em suas obrigações reais, cometeu adultério com Betseba, engravidando-a. O erro de Davi, no lugar errado, na hora errada. Eram dias de guerra, diz o versículo 1 que não tinha na leitura. Era um dia de guerra e o exército de Israel estava em peleja contra os filhos de Amon e a cidade de Rabá. O relato bíblico não mostra o clima tenso e o quanto todos estavam envolvidos. Com exceção do rei, primeiro o narrador faz menção de que o lugar do rei deveria ser com o exército. Em sequência enfatiza a permanência de Davi em Jerusalém e por último o próprio Urias expressa a incoerência entre a postura de relaxamento e a busca por prazeres enquanto todos estavam em uma missão tão laboriosa e importante. Essa lição, caro jovem, desse ponto nos ensina, que precisamos saber equilibrar, precisamos saber dosar a nossa vida cotidiana. Porque o texto bíblico diz que era o tempo de guerra. Era para Davi estar em meio a esta guerra. E não estar no momento de busca de prazer. Porém, no que diz respeito a nós, caro jovem, isso quer dizer, isso nos ensina a que nós devemos ter equilíbrio, ter um coração participativo nos trabalhos da igreja. Isso também, é claro, não deixando do momento do seu lazer. Eu vou trazer a questão de Davi para a esfera nossa, da questão de um passeio, da questão de uma festa, da questão de um lazer, da prática de um lazer. Isso não pode estarmos numa situação dessa enquanto a igreja está em atividade. Ficar no sofá da nossa casa
enquanto a igreja está fazendo o trabalho evangelístico, contando comigo e com você. Então isso é importante nós estarmos apercebidos, porque Davi ele estava ainda buscando ter prazer, um prazer totalmente numa questão de estar cometendo um adultério, né? E mesmo assim ele estava ausente da guerra onde a sua milícia, a sua nação estava buscando manter o seu reino, estava buscando derrotar os inimigos em guerra, em batalha ferrenha. Porém, Davi estava no sofá do palácio, ou no seu palácio, que diz que a Bíblia que ele se levantou. Então, precisamos tomar esse cuidado. Não exagerar demais, mas também ter o equilíbrio, buscar em Deus esse equilíbrio e a direção e, quando for possível, estarmos participando dos trabalhos, né, da mocidade em que acaba acontecendo no seu ministério. Todos estavam atentos e ativos, já Davi estava envolto em ociosidade, omissão e pouca vigilância. 3 erros fatais: ociosidade, omissão e pouca vigilância. Mesmo que o rei precisasse estar em casa, que não era o caso, havia mais uma falha em seu comportamento. Ele se deixou aproximar da tentação em vez de fugir dela. Ao olhar no terraço de sua moradia após uma soneca vespertina, Davi enxergou uma mulher muito bonita, que estava em seu banho. Deveria ter recuado, mas não foi o que aconteceu. Os olhos é um forte atrativo, caro jovem, e um caminho para a queda. Diz a Bíblia que os olhos é a janela da nossa alma, que é responsável pela nossa vontade, que manda as nossas decisões. Então, por isso, precisamos vigiar naquilo que estamos colocando nos nossos olhos. E Davi não se preocupou com isso. Foi justamente por conta disso que ele acabou cometendo o que ele cometeu, fazendo o que ele fez. Segundo subponto, diz, fazendo o que era errado. Os olhos de Davi já o haviam traído. O coração estava envolto em pecado. Sua mente já desejava a mulher alheia. Só faltava concluir sua jornada em queda livre. Movido pela tentação, reperguntou acerca da identidade da mulher. A resposta foi precisa. Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, um valente soldado que estava na guerra. Davi agora sabia que a mulher era comprometida. Mesmo assim, mandou que a trouxessem. No lugar de fugir do mal e resistir à tentação, cedeu a ela. Ao receber a mulher, apenas materializou o que já era a realidade em seu coração. Por isso que o seu Jesus, ele diz, caro jovem, que se nós olharmos apenas para a mulher e desejarmos, já estamos em adultério, já estamos em pecado. Justamente porque o pecado, ele não vem de fora. O pecado, ele parte de nós, parte do nosso coração, parte das saídas da vida, que é o nosso coração, como diz Salomão. Então o Senhor Jesus já estava falando justamente sobre isso. Quando olhamos para a mulher e desejamos, e se tiver ao nosso alcance a questão de materializar, isso com certeza vai acontecer, porque o pecado já se encontra em nosso coração. Após um período, chegou a Davi a informação de que Betseba estava grávida. Diante disso, somou-se aos pecados, tentativa de enganar Urias, o esposo traído. Chamado do campo de batalha para encontrar Davi após uma conversa invasiva, foi liberado para que fosse encontrar sua esposa. No entanto, Urias foi honrado e não aceitou o aconchego do lar nem os braços da esposa. Deixou claro que não poderia usufruir tal luxo enquanto seus companheiros sofriam em fronte de guerra.
mesmo após a insistência do rei, concluindo a triste sequência de atos pecaminosos. Davi enviou novamente Urias ao campo de batalha, porém com atestado de óbito, uma carta contendo o plano do assassino a ser colocado em prática por Joabe, comandante do exército de Israel. Com Urias covardemente morto, o rei achou que tudo estava resolvido. Foi aí que Deus, que vê todas as coisas, se manifestou através da sua esposa, né? Flertando com a tentação. Os dias estavam favoráveis, o reino consolidado. Tudo estava caminhando e diante disso. Davi começava a descuidar-se de si mesmo e de sua família. Tempo de mar calmo requer muito cuidado com os perigos mais sutis. Notemos que inúmeros naufrágios já aconteceram na calmaria. Felizmente o rei não soube manter em tempo de bonança a fidelidade e a integridade que teve nos tempos de perseguição. Com a vida espiritual negligenciada, Davi abriu as portas de sua alma para as tentações. Segundo ponto, como vencer as tentações. Um exemplo que não deve ser seguido. Por que devemos estudar essa fase da vida de Davi? Não seria melhor atentarmos aos exemplos positivos que ele nos deixou? A resposta é simples. Ao estudarmos acerca do erro, somos alertados, preparados para que não venhamos a cometer tais pecados e assim, diante de uma vida pautada pela palavra de Deus, possamos prosseguir para o nosso alvo sem perder o foco. Por um momento de prazer, Davi permitiu que sua sequência de desastres viesse sobre a sua vida. O custo do pecado é caro, suas consequências são devastadoras. Betseba, viúva e grávida, foi acolhida na corte e feita esposa do rei. Tudo parecia resolvido, mas a sucessão de mentiras continuou. O pecado parecia escondido aos olhos do povo, mas jamais aos olhos de Deus. Buscando socorro. Muitas foram as oportunidades para que Davi buscasse o arrependimento e encerrasse a sucessão de tragédias. Diante da cegueira espiritual do rei, foi preciso que o Senhor enviasse um profeta para alertar acerca do quão inaceitável era aquela situação. Falamos de Natã. O profeta sabiamente confrontou o rei, que prontamente se arrependeu. A resposta à tentação não é ignorá-la ou buscar a indiferença. Se sentimos isso, provavelmente cairemos em pecado. As fontes das tentações. Existem 3 fontes básicas de onde procedem as tentações: o diabo, o mundo e a carne. Porém, independente de onde elas venham, o Senhor nos ensina a nos fortalecer e nos encorajar para que possamos ter vitória. Terceiro subponto: arrependimento, perdão e recomeço. O verdadeiro arrependimento. O caminho da restauração passa pelo arrependimento, pela confissão do erro cometido. Assim Davi fez, confessou o seu pecado e arrependeu-se de forma profunda. Diante de tal postura, o Senhor perdoou e o processo de restauração teve início. A intensidade do arrependimento a busca pelo perdão e o desejo de restauração de Davi pode ser percebido primeiro no Salmo 51, escrito logo após a conversa de Natã, revelando a agonia, intensidade do seu sentimento. A agonia é a intensidade do seu sentimento. A busca pelo perdão. O arrependimento e o perdão não significa ausência das sequelas do pecado. O Senhor perdoou Davi, mas não anulou as suas consequências. Que o homem semear, isso também colherá. Uma das estratégias do inimigo é fazermos crer que o pecado não é sempre ruim e o que
fazemos crer que o pecado não é sempre ruim, e sim os prazeres do mundo devem ser usufruídos. Um grande engano, falamos nisso no começo, né? A alegria do recomeço diante do perdão, Davi começou a experimentar novamente a verdadeira alegria. Concluindo, o homem segundo o coração de Deus se permitiu ser tragado por uma armadilha perigosa. O adultério e a sequência dos fatos nos mostram que ninguém está imune às tentações. Olha só, nós falamos no começo também. Davi deixou de ser vigilante e afastou-se de princípios essenciais, caindo em pecado. No entanto, podemos vencer as tentações mediante a vigilância, oração e a maravilhosa dependência divina. Jovens, celebremos essa verdade e nos alegremos no Senhor. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. E desse momento ficou aqui mais o conteúdo mesmo, tá bom? Que é a priori a causa de cada um desses quadros. Na lição número 9, né, teve 1h08. Porém, essa daqui ficou apenas pelo conteúdo, tá bom? E poucos comentários. Mas que cada um de vocês, caro jovem, esteja no domingo na sala de aula, tá bom? Para que o senhor venha, através do seu professor, mostrar a importância da vigilância e da oração diante do exemplo que temos aqui de Davi, que estava sob o seu leito, estava sob a sua cama. Isso fala de estagnação espiritual. Isso fala de comodismo. E a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Então, somente atentando a isso é que nós poderemos compreender o quanto precisamos, né, buscar a face do Senhor, estar lendo sempre a palavra de Deus, para que nos momentos como estes nós não venhamos a dar vazão à nossa natureza, mas sim suplantá-las pela fé no Senhor Jesus e pela confiança de que o seu Espírito Santo em nós haverá de nos conceder a vitória que nós tanto necessitamos. Vamos estar agora orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença, pedimos seu perdão dos nossos pecados que temos cometido e te agradecemos, Senhor, por este momento, te agradecemos por este conteúdo, nos guarda, Senhor, da tentação, não deixa, Senhor, que devemos enveredar pelos caminhos do pecado, mas que a cada momento possamos estar atentos e dizer não enfaticamente a qualquer que seja este pecado. Faz isso, ó Pai, nossas vidas, é o que nós pedimos. Eu te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.